Gênesis capítulo de número 26, o tema que foi me dado, e o verso de número 12, que diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Você pode sentar dando glória a Deus? Deixa Deus te usar, viu? Fica assim até o arrebatamento. Se tu mudar uma nota, você vai ver que eu vou parar. Se tu parar, eu paro. Porque se a unção sair daqui, ela vai sair dali e vai dar certo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Os versos que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca do patriarca Isaque. Isaque, nós sabemos que é filho de Abraão, filho da promessa. Quem é que não conhece a história de Abraão? No capítulo de número 12 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Abraão, filho de Tera. Tera, construtor de ídolos. Abraão, filho de Tera, cresceu vendo seu pai construir deuses que tinha pé, mas não anda, que tinha mão, mas não apalpa, que tinha olhos, mas não via, que tinha boca, mas som nenhum saía da sua garganta, que tinha ouvido, mas não escutava as orações que eles faziam. Porém, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Abraão em Gênesis 12 e se comunica com Abraão. Pastor Daniel, quem está se comunicando com Abraão? O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus que está vivo, é um Deus que está presente aqui nesta reunião. O que eu amo no Deus que eu sirvo é que Jó disse: ele se levantará ao meu favor, o meu Redentor, ele vive. O Deus que eu sirvo, ele tem olhos e vê, porque a Bíblia Sagrada diz que os seus olhos estão contemplando os bons e os maus na face da terra. João, o evangelista, na ilha chamada Pátimo, disse que os seus olhos são como chamas de fogo. O Deus que eu sirvo, ele tem boca e fala. O mesmo João diz que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O Deus que eu sirvo, ele tem ouvido e ouve, porque Isaías deixou registrado dizendo que os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir a sua oração.
Quem sabe eu estou pregando para alguém que está dizendo no seu coração: pastor, desde o início do ano eu estou orando, parece que a minha oração não passa nem do teto. Eu vim aqui como resposta de Deus e como boca de Deus, de dizer que os ouvidos de Deus não estão agravados, Ele está ouvindo a tua oração. O Deus que eu sirvo é um Deus que tem mão e apalpa, porque a Bíblia diz que Ele desce do monte, tem um homem coberto de lepra, olha para ele e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olha para ele e diz: eu quero. Estende a mão, toca no leproso, e o leproso foi purificado. O Deus que eu sirvo, Ele tem pé e anda, porque a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Quem aparece? Jesus, caminhando por cima das águas. Ele está presente e Ele está caminhando sobre esta igreja nesta noite, para a honra e a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele se apresenta a Abrão no capítulo de número 12 e faz uma promessa. Qual é a promessa que Deus faz a Abrão? Abrão, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai a uma terra que eu vou te mostrar, e farei de ti, Abrão, pai de uma grande nação. Perceba que o que chama a atenção de Abrão aqui é a promessa que Deus está fazendo para ele, porque Abrão é filho de Tera. Tera é rico, Abrão é rico também. O que está chamando a atenção de Abrão não é riqueza, porque riqueza Abrão tem, não é gado, porque gado Abrão tem. O que está chamando a atenção de Abrão é o que Deus está dizendo: eu farei de ti pai de uma grande nação. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai nos prometer aquilo que é impossível para nós. Porque do que adianta Deus fazer uma promessa para você daquilo que você pode conseguir com o seu dinheiro, daquilo que você pode conseguir com a força do teu braço? O grandão está na casa e está dizendo: o que eu vou fazer por você é aquilo que você não consegue, é aquilo que o teu braço não alcança. Ele está presente aqui nesta reunião e está dizendo: Daniel, sabe por que essa igreja está lotada e repleta de pessoas? É porque elas estão debaixo de uma promessa. E eu vou liberar isso aqui, porque uma palavra, irmão, ela vale muito mais. Ela vale muito mais. Ela vale muito mais. Ela vale muito mais. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus pegou no pó, que Deus pegou na cinza, que Deus pegou no lamaçal do pecado e fez uma promessa. Sabe por que você está de pé? Porque você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa, você está debaixo da palavra liberada de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: continua marchando, continua andando, continua fazendo, continua orando, continua buscando. Por quê, pastor? Porque a promessa está de pé. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: a promessa está de pé. Deus fez uma promessa. Qual é a promessa? Farei de ti pai de uma nação. A Bíblia diz que Sarai, a esposa de Abrão, tem a madre fechada, cerrada, ela é estéril. Deus olha e diz: se você se levantar, se você sair do meio da sua parentela, se você sair da casa do teu pai e cumprir a promessa que eu estou te fazendo, eu vou fazer de ti pai de uma grande nação. Eu vou liberar isso aqui de novo. O grandão está na casa e está dizendo: acredite na palavra que eu liberei sobre a tua vida. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou, mas toda pessoa, irmão, que quando ela vem para o centro da vontade de Deus, a primeira coisa que Deus faz é liberar uma palavra profética sobre a vida dela. Abrão recebe a palavra profética e o texto diz que ele sai caminhando. Por quê? Porque Deus não mostrou o endereço, Deus não mandou a localização. Deus olhou e disse: vai, que eu vou te mostrar qual é a terra. A Bíblia diz que o tempo vai passando, irmão, porque a gente é assim, a gente quer tudo
para o imediato, a gente quer tudo com rapidez. Deus faz a promessa hoje, a gente quer que a promessa se cumpra amanhã. Porém, irmãos, não é no teu tempo, não é no teu jeito, não é da tua forma, é do jeito de Deus. Se nós seguíssemos o conselho da irmã Maria, a gente não ia sofrer tanto. Pastor Daniel, qual é o conselho da irmã Maria? Ela olha para os serventes lá nas bodas de Caná e libera uma palavra para o servo dizendo: fazei tudo o que ele vos mandar, fazei tudo o que eles vos mandar. Perceba que quando Maria tenta acelerar o negócio, ele olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegado a minha hora. Em outras palavras, não é no teu tempo, Maria, não é do teu jeito, Maria, está tudo sobre o meu controle. Eu vim liberar isso aqui na vida de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: quem disse que eu perdi o controle da tua vida? Está tudo sobre controle. Abrão, ele vai debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, porém parece que o tempo está demorando, parece que Deus está tardando. Aí o texto sagrado diz que este Abrão aqui, ele entra para dentro de uma tenda, Elismar. Ele entra dentro da tenda, Abraão está triste, está desanimado. Aí o texto sagrado diz que Deus vai fazer uma visita para Abrão dentro da tenda. Sabe o que eu acho interessante, pastor Isaías? Que tem momentos, que tem pessoas que entram para dentro de uma tenda. Pode o pastor Isaías, com todo respeito, pode os obreiros de oração, pode as irmãs do coque, pode o profeta da cidade, que não adianta, porque tem momentos da nossa vida que Deus não vai mandar anjo, Deus não vai mandar profeta, Deus não vai mandar sacerdote. A Bíblia diz que Abrão é um patriarca, está dentro da tenda, Deus não manda ninguém. A Bíblia diz que Deus mesmo desce dentro da tenda de Abrão. Eu vou liberar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, pastor Isaías, porque tem gente que eu vou ter que descer dentro da tenda para dizer para ele que a história dele ainda não acabou. Deus desce dentro da tenda e diz: Abrão, eu te ajudo, eu te sustento e eu sou contigo. Irmão, Abrão era cabra macho, porque quando Deus entra para dentro da tenda dele, porque tem um tipo de crente aí, irmão, que ele anda quilômetros para receber uma revelação. Ele enfrenta uma fila enorme para ver o profeta revelar o CPF, revelar o nome, a placa do carro. Aí sabe o que é que ele ganha? Um revelamento. Ele anda quilômetros para receber uma profecia. Sabe o que é que ele recebe? Uma profetada. Aí fica triste, cabisbaixo, dizendo que Deus falou e Deus não cumpriu. Irmão, o Deus que eu sirvo, quando ele fala, ele cumpre, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus entra dentro da tenda e diz: Abrão, eu sou contigo, sou teu escudo e eu te ajudo. Abrão olha para ele e diz: é mesmo? Cadê a promessa? Cadê o milagre? Cadê o meu filho? Por acaso, Deus, o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer? Deus está olhando assim para Abrão e diz: não, Abrão, a promessa do capítulo 12 ainda permanece de pé na tua vida. Parece que eu vejo Deus pegando na mão de Abraão, porque Deus é assim: te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto. Se for preciso Deus pegar na tua mão, ele vai pegar, mas caído tu não vai ficar, dentro da tenda triste tu não vai ficar, abatido e cabisbaixo tu não vai ficar. Aí a Bíblia diz que Deus vai pegar na mão de Abrão e vai fazer o primeiro convite para Abrão. Pastor, qual é? Sai para fora da tenda, sai para fora da tenda. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite, Elismar, que entraram para dentro da tenda e disseram: daqui eu não saio e daqui ninguém mentiu. Oh glória, o grandão te achou aqui nesta noite e está dizendo: eu vou te tirar para fora. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: esta tenda não é o teu lugar. Ela é para Calamaia.
Caverna não é lugar de profeta. Pastor, me prova na Bíblia Sagrada. Elias caminha 40 dias, 40 noites, entra para dentro de uma caverna, irmão. E quando ele entra para dentro da caverna, Deus faz a seguinte pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Se é o pastor Isaías procurando Elias, falaria: o que está fazendo aí, Elias? Se é o Elismar do Corinho de Fogo procurando Elias, perguntaria: o que está fazendo aí, Elias? Mas quando Elias entra para dentro da caverna, Deus pergunta: o que está fazendo aqui, Elias? Porque quando Elias entra, Deus já estava dentro da caverna, dizendo mais ou menos assim: caverna não é lugar de profeta, sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Eu vou profetizar na vida de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: caverna não é lugar para você. Deus pega na mão de Abrão e tira Abrão para fora daquela tenda. O primeiro convite é: sai para fora. O segundo convite é: olha para o céu. Tem alguém dentro da tenda, cabisbaixo, triste, abatido, mas o grandão está na casa e está dizendo: estou te tirando para fora e estou fazendo convite para você. Qual, pastor? Olha para alguém que está do outro lado, pergunta para ele: por que você está olhando para baixo? Tem gente andando assim, ó. Mas o grandão me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém: sacode a poeira, levanta a cabeça e continua marchando na presença de Deus. Pastor, é porque o senhor não sabe como está lá em casa. Não quero nem saber. A ordem de Deus é: sacode a poeira, levanta a cabeça e permanece olhando para o alto. O salmista Davi, salmodiando, disse: eu olho para o monte. Monte aqui é aquele telefonema que você liga, alguém atende. Monte aqui é aquela porta que você bate de madrugada e a porta se abre, alguém diz: entra, e está tudo resolvido. Só que o salmista está dizendo: eu olho para o monte. Aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou liberar isso aqui na vida de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: o teu socorro não vem de monte, o teu socorro não vem de peixada, o teu socorro não vem de amigo, o teu socorro não vem de homem. Mas o grandão está na casa e está dizendo: levanta a cabeça, porque o teu socorro vem do céu, vem do céu, vem do céu. Olha para alguém que está do teu lado, me ajuda a pregar, irmão. Diga para ele: levanta a cabeça, meu filho. Diga para ele: olha para o céu. Quem é que se lembra de Elias? Ele está escondido no Querite. Tem como se esconder no meio da multidão? Não, ele está escondido, está sozinho. O profeta está passando por um momento de solidão. E neste momento de solidão, parece que eu vejo Elias olhando para frente, olhando para trás, olhando para um lado, olhando para o outro, não vê solução. Daqui a pouco parece que eu vejo o Espírito Santo bradando no coração do profeta e dizendo: olha para cima. Quando ele olha para cima, ele percebe que tem um corvo voando na sua direção. Oh, irmão, o grandão está na casa e está dizendo: se você levantar a cabeça hoje, tu vai perceber que já tem milagre descendo em tua direção. Se você decidir levantar a cabeça hoje, tu vai perceber que já tem algo de Deus descendo na tua direção. Sabe o que eu acho lindo? É que Elias aqui, ele está ameaçado de morte. Alguém disse: é para arrancar a cabeça do Elias. Só que Elias está lá escondido e tem um corvo voando em sua direção. O corvo aqui, ele é um animal, irmão, mitológico. E na mitologia, o corvo é um animal de agouro. É como se o corvo, a presença do corvo, tivesse dizendo assim: Elias, tu vai morrer, rapaz. Porque a presença do corvo é como se fosse nos dias de hoje, irmão, ou antigamente, quando alguém dizia que a presença da coruja, quando ela liberava aquele cântico, alguém dizia: alguém vai morrer. A presença do corvo ali era mais ou menos assim. Era o corvo dizendo: Elias vai morrer. Só que o corvo vem trazendo uma mensagem, e a mensagem que o corvo vem trazendo não é mensagem de morte, porque a Bíblia diz que o corvo vem trazendo pão e o corvo vem trazendo carne. O corvo vem trazendo pão e o corvo vem trazendo carne primeiro. A pergunta é: por
por que o corvo não comeu o pão e não comeu a carne? É porque o pão e a carne tinham dono. Eu vou liberar isso aqui sobre a vida de alguém, porque tem gente que diz assim: toma cuidado com a tua cadeira, toma cuidado com o teu espaço. Mentira do diabo. O que é teu, ninguém toma. O que é teu, ninguém rouba. O que é teu, ninguém leva. O grandão está na casa e está dizendo: vai dormir tranquilo, porque o que é teu, ninguém rouba. A presença do corvo era Deus dizendo: Elias, ninguém te mata, ninguém te toca, ninguém te fere. Eu vou profetizar só para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: ninguém vai te matar, ninguém vai te ferir, diz o Senhor. Deus olha e diz: Abrão, a promessa está de pé, rapaz. Você conhece a história. O texto sagrado diz que Isaac nasce. Eu disse que Isaac é o filho da promessa. Logo quando Isaac nasce, ele está crescendo, é a alegria daquela casa. Deus se apresenta a Abrão de novo e pede Isaac como sacrifício vivo. A Bíblia diz que Isaac é colocado sobre o altar. Abraão pega o cutelo, e quando ele vai imolar o menino, ele ouve uma voz que brada do alto céu, dizendo: Abrão, Abrão, não faça isso, porque hoje eu sei que tu temes a Deus. O texto que nós lemos fala da história de Isaac, e a história começa dizendo assim: que nos dias de Isaac houve uma fome na mesma medida como nos dias de Abrão. Perceba que Abrão passou por momentos de crise. Isaac também vai passar por momentos difíceis e momentos de crise. Porém Deus se apresenta para ele, dizendo: eu sou o Deus de teu pai. O que Deus está dizendo aqui é: como eu dei vitória para o teu pai, eu irei dar vitória para você. À luz da Bíblia Sagrada, irmão, toda vez que era uma época de fome, pessoas tomavam algumas atitudes, pessoas tomavam alguns direcionamentos. Quem é que não se lembra, irmãos, quando veio uma grande fome? No livro de Ruth, capítulo 1, a Bíblia diz que Elimeleque e Noemi sai da terra de Belém e vai peregrinar na terra dos Moabitas. E a Bíblia diz que é nessa movimentação que Elimeleque morre, os seus 2 filhos morrem, e agora Noemi vai fazer o caminho de volta sem esposo e sem filhos. Porque em momentos de crise a gente tem que tomar muito cuidado. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é o direcionamento que você vai tomar? Aqui em Águas Lindas não, irmão, só lá em Brasília. Tem pessoas que olham assim para o cenário da igreja e dizem assim: não, a igreja não está como antigamente, a presença de Deus não está lá como antigamente. Aí sabe o que é que o indivíduo faz? Ele olha e diz: eu vou para a igreja A, para a igreja B ou para a igreja C. Mas sabe o que eu acho lindo na vida de Paulo? Porque a Bíblia diz que quando Paulo ele sai do naufrágio, e o texto sagrado diz que havia uma fogueira que estava se apagando, a Bíblia diz que Paulo vai no meio do mato e busca alguns gravetos. Porque homem de Deus, mulher de Deus, quando percebe que o fogo está apagando, ele não vai mudar de igreja, não vai mudar de país. Pastor Daniel, o que é que ele vai fazer? Ele vai para o meio do mato buscar graveto para que a fogueira permaneça acesa. Eu vou liberar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: se depender de quem eu vou levantar dentro desta casa, o fogo vai permanecer aceso. Você pode liberar isso aqui na vida de alguém? Diga para ele: se depender de mim. Diga: se depender de mim,
a fogueira desta igreja vai permanecer acesa. Só eu acredito ou tem alguém comigo? Sabe o que eu acho interessante? É que enquanto Paulo vai levando os gravetos, o texto diz que tinha uma vírgula escondida dentro dos gravetos. Sabe por quê, irmão? Porque vírgula só fica no meio de graveto apagado. Eu vou repetir: cobra só fica no meio de graveto apagado. Só tem espaço para serpente aonde não tem fogo. Porque a serpente, o nosso adversário, não tem medo da eloquência que eu estou pregando aqui nesta noite. Não tem medo do carro que eu vim para este culto. Não tem medo do curso teológico que você tem. Não tem medo da tua conta bancária. Mas a única coisa que coloca a serpente para correr é a presença do fogo, é a presença do doce Espírito Santo de Deus. O texto sagrado diz que ela está fugindo do fogo. Olha para alguém que está do teu lado, diga: a vírbora, ela só se esconde do fogo. Do fogo. Do fogo. Então tome muito cuidado, irmãos, com a decisão que você vai tomar em momentos de crise. É no momento de fome aqui que Deus se apresenta a Isaac. E qual é a palavra de Deus para Isaac? Não sai da terra, fica na terra, fica onde eu vou te mandar. Porque quem sabe alguém está olhando e está dizendo: mas a terra é seca, a terra não produz. Mas quem disse que eu estou aqui por causa da terra? Eu estou aqui por causa da palavra que Deus liberou. Quem disse que eu estou aqui por causa da terra? Eu estou aqui por causa da mensagem que Deus liberou sobre a minha vida. Eu disse que uma palavra vale muito mais do que muita coisa. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma promessa, você tem tudo. Se você tem uma palavra liberada da parte de Deus, vai dormir tranquilo, porque Deus é fiel para cumprir com a sua mensagem. Quem é que não se lembra quando Ló decide ir para as Campinas Verdejantes? A Bíblia diz que só sobra o deserto para Abrão. Só que Abrão estava debaixo de uma palavra. Deus olha para Abrão e diz: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica com a palavra. E o texto diz que Isaac ficou. Ficou por quê, pastor? Por causa da palavra. Era ano de crise, era ano de fome, mas Isaac decidiu, irmão, semear naquela terra. Parece que eu vejo Isaac arando a terra. Parece que eu vejo Isaac lançando a semente. Parece que eu vejo Isaac aguando a terra. Aí a Bíblia Sagrada diz que naquele mesmo ano, ele plantou e ele colheu 100 por um. Ele plantou e ele colheu 100 por um. Eu vou liberar isso aqui. Alguém está olhando e está dizendo: não vai adiantar a terra. Alguém está dizendo e está dizendo: não adianta lançar a semente. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, quem está liberando a palavra sobre você sou eu. Quem está liberando a palavra sobre você sou eu. Ele está na casa e está dizendo: continua arando a terra, continua lançando a semente, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: tem milagre descendo na tua vida. Deixa eu ver se alguém pega. Você está debaixo de uma palavra. 100 por um. Ele colheu naquele mesmo ano. A terra não estava produzindo, mas a partir do momento que Isaac tomou uma atitude na presença de Deus, algo extraordinário aconteceu. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, na tua casa. Mas o grandão está na casa e está dizendo: prepara para lançar a semente e prepara para colher. Prepara para lançar a semente e prepara para colher. Prepara para lançar a semente e prepara para colher. O grandão está preparado
presente nesta reunião e está dizendo: tem colheita chegando para você, tem colheita chegando para a tua casa, tem colheita chegando para o teu ministério, diz o Senhor dos Exércitos. O texto sagrado diz que ele colheu. A promessa de Deus se cumpre. E a Bíblia Sagrada diz que ele enriqueceu, se tornou próspero e se tornou riquíssimo. De maneira que os filisteus começaram a ter inveja de Isaque. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque a pergunta é: pastor, eu não tenho nada. E estão sentindo inveja de quê? Aí gerou uma pergunta no meu coração: se tu não tem nada, já estão invejando a tua vida, imagine quando Deus te colocar no muito. Eu vou liberar isso aqui sobre a vida de alguém. Se tu está olhando para o teu cenário e está dizendo: pastor, estão se levantando contra a minha vida, estão se levantando contra o meu ministério, estão se levantando contra o meu casamento, estão se levantando contra a minha vida ministerial, e eu não tenho nada, pastor. O grandão está na casa e está dizendo: imagine quando você subir um degrau a mais, um degrau a mais, um degrau a mais, um degrau a mais. Eu vou liberar isso aqui na vida só de quem peca. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque tem honra chegando sobre você. Perceba que o que fez os irmãos de José o invejar foi o sonho. Porque quando ele liberou o sonho, que os feixes se curvavam, que as estrelas se curvavam, ninguém nem conseguia falar com ele pacificamente. A partir daquele dia, a partir do momento que José expôs o sonho, eles estão querendo arrancar a cabeça de José. Sabe o que eu acho interessante? É que eles vão fazer de tudo para destruir com a vida de José. Só que eles vão pegar uma túnica manchada, vão levar até Jacó e vai fazer a seguinte pergunta: por acaso esta túnica é de José? Jacó olha e diz: é do meu filho José. Porventura uma besta fera o comeu e o matou. Sabe o que eu acho interessante? Que pior do que pegar uma túnica manchada, apresentar para Jacó e dizer que José está morto, é ter que fazer o caminho de volta e dizer: José não morreu coisa nenhuma, mas ele está vivo, ele está vivo, ele está. Deixa eu ver se tem alguém que pega aqui. O grandão está na casa e está dizendo: quem decretou a tua morte, a tua queda, a tua ruína, vai ter que fazer o caminho de volta e dizer: ela está de pé, ele está de pé, ela está de pé, ele está de pé. Deixa eu ver se alguém pega o poder das... Porque tem pessoas, irmãos, que vai admitir que você pregue, só não vai admitir que você pregue mais do que elas. Tem pessoas que vão admitir que você cante, só não vai admitir que você cante mais do que ela. Vai admitir que você seja bem sucedido lá na tua empresa, só não vai admitir que você seja maior do que ela. Mas o grandão me trouxe aqui nesta noite para liberar uma palavra. O diabo, queira ou não, tem uma unção de crescimento descendo aqui nessa casa nesta noite. O diabo, acredita ou não, tem uma unção de crescimento descendo aqui nesta noite. Eu vim aqui como profeta. Prepara mesmo, porque Deus vai te levantar mesmo, Deus vai te usar mesmo. Tem uma unção descendo sobre a tua cabeça, tem uma presença descendo sobre a tua cabeça. O grandão está na casa e está dizendo: prepara para crescer. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui? Fica tranquilo, irmãos, porque início de ministério é assim mesmo, ninguém vai acreditar. Início de chamada é assim mesmo, ninguém vai acreditar. Fica tranquilo, porque Deus está no controle desse negócio. Porque quando Davi chega diante do gigante, ele diz: eu vou lutar contra o gigante. Sabe o que acontece? Alguém olha e diz: contra esse gigante você não pode lutar. Por quê? Porque ele é um homem de guerra e você é apenas um garoto.
Ele é um homem de guerra e você é apenas um menino. Davi olha para o cenário e diz: pois aquieta o coração de todo o exército, porque eu vou lutar contra o gigante. A Bíblia diz que tem 40 dias e 40 noites que Golias está gritando em alto e bom som, dizendo: dai-me um homem para pelejar comigo. Davi pega, o que que Davi pega? Ele pega 5 cestos tirados do ribeiro. Como eu acho lindo isso aqui, irmão, porque enquanto o gigante está lá em cima afrontando, Davi vai descendo. Enquanto o gigante está lá em cima caluniando, Davi vai descendo. Enquanto o gigante está lá em cima desafiando, Davi vai descendo. Olha a receita de Deus para você. Enquanto o diabo se levanta, tu desce. Enquanto o diabo calunia, tu desce. Enquanto o diabo fala mal, tu desce na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu nunca vi alguém descer na presença de Deus e subir de mão vazia. Eu nunca vi alguém descer na presença de Deus e subir de mão vazia. Davi vai subindo com 5 pedras. Parece que eu vejo, Edmar, o Espírito Santo olhando e dizendo: Davi, é pedra demais. Coloca 4 no alforje. Coloca apenas uma na funda, porque esse gigante vai tombar. Está todo mundo observando, mas não tem ninguém acreditando no Davi. Ele pega a pedra, ele roda a funda, acerta a testa do gigante. O gigante cai no chão. Davi corre, pega a espada de Golias, arranca a cabeça do Golias, e agora Davi está com a cabeça do gigante na mão. Olha o cenário aqui. Davi vem caminhando, Saul se coloca de pé e faz a seguinte pergunta: quem é esse que está com a cabeça do gigante na mão? De quem ele é filho? Qual é o nome dele? Porque até agorinha ninguém sabe qual é o teu nome, não sabe de onde tu saiu, nem de que buraco tu saiu. Tem problema não, porque quando te ver com a cabeça do gigante, vão querer saber o teu nome, vão querer saber o teu endereço, vão querer saber onde tu congrega. Eu vou liberar isso aqui só para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque o que eu estou te dando aqui nesta noite vai fazer com que o gigante tombe. Ninguém vai te apoiar no projeto até que eles vejam dando certo. Enquanto não estiver dando certo, vão rir, vão zombar, vão desacreditar. Tem problema não. O grandão está na casa e está dizendo: a tua hora vai chegar. Saul pega Davi, leva para o palácio, ele se torna pajem de armas, está dentro da casa de Saul, porque eu disse que tem pessoas que aceitam você ser até como eles, mas não conseguem ver você subir um pouquinho, não dá. Perceba que enquanto Davi está lá, está tudo bem. Davi agora sai para uma guerra com Saul. E quando eles voltam com a vitória, alguém decide fazer uma musiquinha para Saul. Qual é a musiquinha? Saul, Saul, que matou seus milhares. Ele entra dentro do palácio e alguém está cantando: Saul, Saul, que matou os seus milhares. Daqui a pouco vem Davi e alguém decide cantar uma musiquinha. Qual é a musiquinha que vão fazer para Davi? Davi, que matou os seus 10 milhares. Porque alguém aguenta e suporta ver você crescer até o nível dela. Passar, ela não aguenta. Mas o grandão está na casa e está dizendo: a promessa está sobre você, a promessa está sobre a tua casa, a promessa está sobre a sua família. E nesta noite Deus está quebrando, Deus está desamarrando, Deus está quebrando o laço e está dando crescimento. Alguém pega? Está dando crescimento. Eles perceberam que Isaac se tornou grande. Só que não foi só grande, quem vai revelar eles mesmos. Porque eles vão olhar para Isaac assim e dizer: Isaac, dá para tu ficar aqui não. Por quê? Porque tu é grande demais. E eu acabei de fazer uns cálculos aqui,
tu é maior do que nós e mais poderoso do que nós. Perceba que Isaac está onde, pastor? Isaac, ele está na terra dos filisteus. Só que é na terra dos filisteus que Deus o fez grande, que Deus o fez próspero, que Deus o fez riquíssimo. Oh glória! O grandão está na casa e está dizendo: prepara. É neste ambiente mesmo de competição que o grandão está na casa e está dizendo: eu vou te tornar grande, eu vou te tornar rico, eu vou te tornar. Eu vou profetizar só para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: prepara para ter a melhor casa de Águas Lindas, prepara para ter o melhor carro. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou prosperar o meu povo. Tu acredita no poder dessa palavra? Então aplauda Jesus. Pastor Isaías, na terra dos filisteus, Isaac se tornou grande. Quer ser invejado não, irmão? Faça nada para Deus. Quer ser invejado não? Não faça nada. Porque quem decide fazer, irmãos, vão se levantar com muita força. Vão se levantar com muita força. Quer arrumar problema? Não. Não cresça. Não desenvolva. Porque se você crescer e se você desenvolver, vão o invejar mesmo. Vão se levantar mesmo. Você lembra de Jefté? Foi expulso porque era valente e valoroso. Os irmãos olhou e disse: aqui tu não fica. Colocaram para fora. É o que vai acontecer aqui. Eles olham e dizem: Isaac, tu é muito poderoso, mais poderoso do que nós. Não dá para você ficar aqui. Ele está em Gerar. Aí ele vai para onde? Ele vai para o vale de Gerar. E ele desentulha um poço. E o texto diz que as águas que ele encontra são águas correntes. Aí os filisteus olham e dizem: essa água aqui é nossa. Essa água aqui é nossa. Esta água aqui é nossa. E a Bíblia diz que ele vai abrir mão daquele poço e vai para outro lugar desentulhar outro poço. A pergunta aqui nesta noite é: por causa de meia dúzia de pessoas que não acreditam na tua chamada, que não acredita no teu ministério, que não acredita naquilo que Deus falou sobre a tua vida, tu vai parar? Porque tem meia dúzia de pessoas que não confia, que não acredita e que não crê. Tu vai chutar o pau da barraca e vai desistir? Eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer para alguém: continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando. Pastor, estão se levantando, continua cavando. Pastor, estão caluniando, continua cavando. Pastor, estão querendo manchar a minha imagem, continua cavando. O grandão está na casa e está dizendo: olha, eu colocando a ferramenta certa na tua mão, olha, eu colocando a ferramenta certa sobre você, olha, eu colocando a ferramenta certa no teu ministério. O grandão está na casa e está dizendo: não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai impedir você andar na minha presença. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: continua cavando. Diga para ele: não pare de cavar. Eu sei que sempre vai ter alguém que vai se levantar, irmãos. A fila dos acusadores é maior. A fila dos apontadores é maior. A fila dos que não acreditam é maior. Eu costumo dizer que a nossa vida ministerial, ela parece uma eleição. Só que é ao contrário.
na eleição se coloca na urna o voto de cada candidato. O que mais tem voto ganha, não é assim? Na presença de Deus é diferente. Dentro da urna pode estar todo mundo dizendo: eu não quero, eu não aceito, ele não, ela não, ele não vai, ela não vai, ele não vai ficar de pé, ela não vai ficar de pé, ele não vai conseguir, porque ele não tem condição, porque ele é um zero à esquerda, porque ele é da família pobre, porque ele não tem dinheiro. Mas lá no fundo da urna tem um bilhete escrito com uma caneta de pena e marcada com sangue, dizendo: eu escolho, eu levanto. É ele mesmo, é ela mesma. Pode se levantar quem quiser para dizer que você não vai conseguir. O que importa é o que ele está dizendo sobre você. É o que ele está dizendo sobre você. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Eles contendam contra ele. Eles entulham os poços de Isaac. Porém Isaac continua. Ele continua. Um poço ele coloca Ezeque, contenda. Outro poço ele coloca Sitna, conflito. Porém ele não para de cavar. Quem disse, irmãos, que nesta caminhada serão só dias de provação? Quem disse que serão só dias de lágrimas? Quem disse que serão só dias de dor? Eu vou profetizar na vida de alguém nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: prepara o lenço, porque tu vai enxugar essas lágrimas do teu rosto. Porque tem um tempo novo chegando sobre a tua vida. Tem um tempo novo chegando sobre a tua história. Tem um tempo novo chegando sobre você. Quem sabe alguém que me ouve aqui está dizendo: pastor, mas lá em casa está complicado. Eu comecei a orar pelo meu esposo, ele bebia uma caixa de cerveja, agora está bebendo 4. É assim mesmo, irmão. Quando você começa a guerrear, o negócio multiplica, dobra. Tem problema não, continua orando. Pastor, menino só fumava um baseado de maconha, agora é maconha e está engatado no pó. Tem problema não, é assim mesmo. Quando você começa a orar, começa a acontecer algumas coisas diferentes, porque é o céu se movimentando. Quem é que não se lembra de Ezequiel? Ele vai para o vale e ele diz: enquanto eu profetizava, aconteceu um rebuliço. O grandão está na casa e está dizendo: o tempo de choro está acabando para você. Pastor, está complicado. A mulher mais crente que eu conheço é a irmã Francisca, minha mãe. Quanto mais ela orava por mim, mais eu dava trabalho. Quem olhava para mim dizia: é cadeia, cemitério, tem jeito para ele não. O povo tinha prazer de passar e dizer: irmã Francisca, acabei de ver ele vendendo droga lá na esquina. Irmã Francisca, acabei de ver ele sendo preso de novo. Irmã Francisca, qualquer hora a senhora vai receber a notícia que ele morreu. O que eu acho interessante é que minha mãe tinha tudo para ficar dentro de casa triste, abatida, cabisbaixo. Tu acha que ela ficava? Ela vinha para um culto como esse. Deus levantava um profeta e dizia: minha serva, fica tranquila, porque dentro daquela cadeia eu estou cobrindo ele com meu manto, eu estou cobrindo ele com a minha presença. Ninguém toca, ninguém mata, ninguém rouba, ninguém toca, ninguém mata, ninguém. Eu vou profetizar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: enquanto você estiver no meu altar, eu estou guardando a tua casa, eu estou guardando o teu filho, eu estou guardando a tua parentela. Conclusão, irmã Francisca continuou orando. Um dia comum, normal, entrei numa igreja como essa. Fiquei lá na porta. O pastor terminou o sermão e disse: quem quer aceitar Jesus? Eu digo: eu. Entrei dentro da igreja, dobrei o joelho, aceitei Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Voltei lá em casa, peguei o revólver, entreguei na mão do pastor e disse: a partir de hoje eu quero ser servo de Deus de verdade. Eu vou profetizar: o mesmo Deus que me alcançou vai alcançar teu filho, vai alcançar teu marido, vai alcançar
alcançar tua filha. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou enxugar as lágrimas do teu rosto. Sabe qual é a mensagem da irmã Francisca? O traficante virou crente, o ladrão virou crente e virou pastor. Há 4 anos atrás eu tive o privilégio de pastorear o meu pai e pastorear minha mãe. Por quê, pastor? Porque Deus é assim. Ele pega o pobre do pó do monturo, levanta ele e coloca para assentar entre príncipes. Pastor, o que eu faço? Continue cavando. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: continue cavando. O texto diz que ele continua cavando. A Bíblia diz que ele continua cavando. O texto diz que ele continua cavando. E ele vai cavar um novo poço. Todos os poços ele só desentulha. Esse aqui, ele cava. Perceba que Isaac viveu a vida inteira bebendo da água que o seu pai cavou, que Abraão cavou. Só que agora Deus permitiu ele mesmo cavar com as suas próprias mãos. Eu vou liberar isso aqui na vida de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: olha, eu colocando a ferramenta sobre as tuas mãos. Tu não vai depender de alguém, tu vai depender só da minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Ele cava um poço e coloca o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso. Perceba que aonde Isaac ia, os filisteus queriam oprimir. Aonde Isaac ia, os filisteus queriam oprimir. Só que Deus prepara um lugar para Isaac espaçoso. Eu vou liberar isso aqui sobre a vida de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: estou preparando algo novo para você. Estou preparando algo novo para você. Estou preparando algo novo para você. Estou preparando algo novo sobre a tua vida. Se coloque de pé. A equipe de louvor pode adorar o nome do Senhor.